Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Toda terça e toda quinta-feira estamos aqui ao vivo para a gente compartilhar mais sobre inteligência espiritual, sobre a palavra e inteligência emocional também. É uma live para você aprender a expandir a sua mente, renovar a sua mente. Muito bom dia! Emax já entrou aí. Renan, bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema. Essa live é para você expandir a sua mente. Sempre trago aqui um versículo para a gente ir amadurecendo esse versículo, a gente entendendo ele, expandindo a mente. Aliás, na nossa última live em que a gente falou sobre o coração, eu recebi muitos directs de pessoas que foram impactadas, né? Até mostrei aqui o vídeo do coração, quais são os tipos de coração. E muitas pessoas me mandaram aqui direct, né, que foram impactadas. Então, se você ainda não assistiu, tá salvo lá no feed. Compartilhei aqui alguns vídeos. Eu expliquei quais são os tipos de coração de pessoas que estão assim amarguradas, como é que é o coração dessas pessoas. Fui compartilhando várias coisas aqui na live. Se você não acompanhou, corre lá que tá salva no feed. Bom dia, César. Muito bom dia. Muito bom estar aqui com vocês no devocional. Para você que tá chegando agora, lembra sempre do nosso combinado. Primeiro é apertar o coraçãozinho toda vez que aquilo que eu falar assim fizer sentido para você. Quando você aperta o coraçãozinho, eu sei que tá fazendo sentido e eu vou aqui continuar nesse assunto para você. E o segundo combinado é, já aperta o aviãozinho e encaminha essa live para pelo menos 5 pessoas que você quer impactar. 5 pessoas que você quer fazer a diferença na vida dela. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um familiar. Então já encaminha aqui essa live. Pensa aí, 5 pessoas especiais para você. Ou que ela está distante de Deus, ou que ela precisa ouvir uma palavra, ou que ela precisa entender e desenvolver mais inteligência emocional. Então já encaminha aí para essas 5 pessoas. Aperta aqui o aviãozinho. Bom dia, Tereza linda, muito bem, família Otero chegando aí. E hoje nós temos um conteúdo muito profundo também, separei algumas coisas, são 30 minutinhos para você começar o seu dia de forma diferente e terminar ele também de forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre Gálatas 2, mas antes da gente começar aqui, coloca aqui nos comentários de 0 a 10 como você acordou hoje, como é que você está? Sua disposição, seu ânimo, de 0 a 10, coloca aí nos comentários o quanto você está disposto hoje a fazer acontecer, a ser uma pessoa diferente, a olhar para dentro de você, sabe, a renovar o seu dia, fazer diferente, ou o quanto você acordou mais desanimado, mais cansado talvez, coloca aí nos comentários. César já colocou 10. Muito bom, Emax já colocou 9,5. Vamos resgatar esse 0,5 aí para sair daqui com 10. Muito bom. Excelente, estamos com a corda toda aqui. Muito bom, muito bom. Separa aí Gálatas 2:20 pra gente começar, enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, que diz assim, ó. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Eu vou ler tudo que eu trouxe e a gente vai explicando aqui aos poucos para ir expandindo a mente. Então, o conteúdo de hoje ele vai ser progressivo. Você vai aos poucos amadurecendo, né, todo esse conteúdo, esse raciocínio aqui comigo, tá? Então, vamos lá. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo por mim se entregou. Eu quero trazer aqui, pra gente iniciar, 2 tipos de vida que uma pessoa pode ter. A primeira delas é a vida em que ela pensa por si própria. Ela mesma guia a vida dela. Ela acha que ela é tão suficiente que ela não precisa de Deus. E essa pessoa que vive essa vida, ela toma as decisões dela sem consultar a Deus. Ela acha que ela não precisa de Deus. Ela cede muito aos desejos e prazeres dela. Então, imagina o seguinte, essa pessoa, ela tem um desejo sexual muito forte. Então ela vai cedendo a esse desejo sexual, ela vai se envolvendo com muitas pessoas. Ela tem um orgulho muito forte. Então ela deixa o orgulho falar mais alto dentro do relacionamento, dentro da casa. Ela tem uma compulsão muito forte por comida. Ela vai deixando ser mandada por esses desejos.
são pessoas que têm compulsão, ganância, né, que vivem o que a gente fala no pecado. E o que é pecado? O pecado é errar o alvo. É quando o seu alvo deveria ser, por exemplo, Deus, né? Por exemplo, não, deveria ser Deus, e você começa a ceder, né, aos desejos, a errar o alvo. Ao invés de você ir por esse caminho e acertar o alvo, você está indo por esse caminho. Então nós temos dois tipos de vida e você pode escolher. Você tem o livre-arbítrio. Uma vida em que você é o dono dela, você toma a decisão, você vai e faz acontecer sem consultar Deus, você se sente autossuficiente e vai vivendo a sua vida, né, de acordo com o que você acha certo, com as suas crenças, com a sua cultura de vida. Você é o dono da razão e você segue em diante. E tem um outro tipo de vida que você entende quem é você e você entende que a cabeça é Cristo e não você. E você pensa com a mente de Cristo e não com a sua. E você tem o coração de Cristo e não mais o seu. Você renova o seu coração. E é sobre isso que eu quero aprofundar nessa live de hoje. Só do que eu falei aqui, tá fazendo sentido para você? Coloca aqui nos comentários. Só do que eu fiz a introdução do que a gente vai falar hoje. Você entendeu aqui? Coloca aí nos comentários o que a gente vai abordar já na live de hoje. Dois tipos de vida. Aquela em que a pessoa tá indo pelo ego, pelo orgulho, cedendo aos prazeres imediatos, ela acha que ela é suficiente, que a mente dela é ela que comanda e tal, e ela vai. E a outra pessoa que acessa Deus e que se permite ser renovada, se permite mudar os pensamentos, o coração. E nessa vida aqui, a mente da pessoa é muito parecida com a mente de Cristo. Aqui ela tá muito mais pelos prazeres. Aqui ela tá muito mais com uma vida em Deus. E a gente vai entender essa diferença, como é que faz isso. A gente vai mergulhar um pouco nessa diferença. Já escreve aí nos comentários se você tá começando a entender o que eu quero dizer aqui. Olha lá, buscando viver assim com a mente de Cristo. Exatamente isso. Fazendo muito sentido. Olha só, para completar tudo que a gente está trazendo aqui. Gálatas 5:13 diz assim, ó: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade. Não a liberdade para dar lugar à carne. O que é a carne? A carne são os nossos desejos, os nossos impulsos. Aquilo que que é muito mais forte que a gente. É aquela emoção que vem e você quer tanto saciar aquele desejo, aquele impulso sexual que vem e que muitas vezes a pessoa quer tanto saciar aquilo que ela vai buscar diferentes parceiros, ela vai trair, ela vai se mergulhar e se afundar na pornografia. É o desejo da carne, é o desejo de comer além do necessário, é o desejo de falar mais que a boca, é o desejo de... todo desejo, sabe, que você tem, que você vai cedendo e que na hora parece que é bom, que te dá um certo prazer, mas que te leva ao caminho da destruição. Então aqui diz assim, ó: nós nascemos para a liberdade, mas não a liberdade de fazer tudo o que o nosso corpo quer. Não é essa liberdade que a gente nasceu. Porque imagina o seguinte, a vida de uma pessoa que vive de acordo só com os desejos dela, ela cai nos vícios, ela cai na ganância, na ambição, e a gente vai falar sobre isso. Então a gente não nasceu para essa liberdade da carne, mas para a liberdade de amar e servir uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida num único mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí a gente entra num conceito de amor próprio muito forte, né? O que é o amor próprio? Muitas pessoas confundem amor próprio com orgulho. Quando você se ama como Jesus te ama, você não cede mais e decide não ceder mais aos prazeres imediatos, porque eles te detonam, porque eles acabam com a sua vida. Esses desejos, esses prazeres imediatos, prazeres da carne, é o orgulho, é o ego, é a mentirinha que você vai contando por aí. Como se fosse um labirinto ou um novelo de lã que você vai se envolvendo nesses desejos. Quando vê, você já está comendo mais do que o necessário, você já está caindo na obesidade, na destruição das enfermidades, das doenças, você já está caindo em vícios de pornografia, você já olha para uma pessoa e essa pessoa, você já enxerga assim um pedaço de carne, não mais a pessoa em si. Então você está tão consumido pelos pecados da carne que você já não consegue mais sair dali, que você já está assim tão envolvido nos vícios, no álcool, nas drogas, nas mentiras, nas manipulações. Então a gente não nasceu para essa liberdade. Bom dia, Rose! A gente não nasceu para essa liberdade. Aí diz assim, ó: eu os aconselho
a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Olha que forte. Ele lhes dirá para onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Olha que forte isso aqui. É preciso dizer não diariamente. Sensacional, exatamente sobre isso. Vou ler de novo, tá? Isso aqui é muito forte. Eu os aconselho a obedecerem às instruções do Espírito Santo. E ele lhes dirá onde ir, o que fazer, e assim vocês não estarão satisfazendo o desejo da natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, eu já vou explicar aqui o que é com mais detalhes. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas do Espírito. Olha só, olha isso aqui, vou ler de novo. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins que parecem boas. Nós gostamos de fazer as coisas ruins, que dá aquele prazer imediato, que elas parecem boas, mas elas levam para o caminho da destruição. E essas coisas são justamente o oposto das coisas que o Espírito Santo nos manda fazer. As coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos desejos naturais. Então, vou voltar lá no começo da live do que eu falei aqui. Tem 2 tipos de vida e você escolhe viver. Tem a vida que você só cede aos seus desejos naturais, desejos, vontades. Então, olha só. Você recebe, por exemplo, um dinheiro. Você recebeu dinheiro. Seus desejos naturais. Gastar aquele dinheiro adoidado. Consumir tudo que você vê pela frente. Seus desejos naturais levam você a investir em coisas erradas. Levam você a ceder dos prazeres imediatos. E o que é o desejo do Espírito Santo? O desejo do Espírito Santo é quando você para e pensa, o que eu vou fazer? É quando você consulta a Deus, ok, eu recebi esse dinheiro, para onde ele vai? Onde eu vou investir? Você vai analisar com sabedoria antes de agir. E não vai direto cedendo aos seus impulsos e desejos. Por isso, muitas pessoas estão pobres espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, porque elas estão cedendo aos prazeres imediatos. E elas não estão vivendo uma vida no Espírito Santo. E olha só, essas 2 forças dentro de nós, carne e espírito, estão lutando uma contra a outra constantemente. Constantemente dentro de você, é como se existissem 2 pessoinhas. Uma pessoa que quer ir pro lado de cá e ceder aos prazeres imediatos, porque aquilo é bom e de alguma forma te faz bem, e você alivia, né, alguma tensão, algum estresse. E do lado de cá tem a questão espiritual. Tem um lado seu te falando, olha, não faz isso. Não é assim que faz, é pra cá que você deve ir, é dessa forma que você deve agir. Então, dentro de você, vou ler de novo, essas 2 forças dentro de nós, eu, você e eu, nós, todo mundo que tá aqui, essas forças, 2 forças dentro de nós estão lutando constantemente uma com a outra. Uma contra a outra. A fim de ganharem o domínio sobre nós. Olha que forte isso aqui. A fim de ganhar o domínio sobre nós. Então tem 2 forças querendo dominar você. A força pecaminosa dos seus desejos e vontades. Tem gente que só é dominado pelos desejos e vontades. É aquela pessoa que não consegue controlar uma batata frita que ela quer comer e ela não consegue controlar. Tem gente que tá no nível de que uma batata frita controla essa pessoa. Um cigarro controla essa pessoa. Essa pessoa já caiu. Os desejos dela, ela já tá cedendo a esses desejos, né? Ela já foi dominada por esse lado. E tem pessoas que estão sendo dominadas pelo Espírito. E isso aqui é muito forte. Vocês estão entendendo, gente? Coloca aí nos comentários que isso aqui é muito, muito, muito forte. Coloca aí de 0 a 10, o quanto vocês estão entendendo, tá fazendo sentido para vocês. Então, ó, essas 2 forças estão lutando constantemente uma contra a outra a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estarão livres de suas pressões. Então, essa frase aqui é muito forte. Por mais que o Espírito domine você, o Espírito Santo, os seus desejos, eles nunca estarão livres das pressões. Então, imagina o seguinte, você é uma pessoa que está tentando vencer o vício da pornografia. Então, você está tentando não ceder mais a esse vício.
a esse desejo da carne, a essa coisa que te afunda, a esse vício que te leva literalmente para as trevas. Você está tentando vencer isso. Quando você vai buscar Deus para se restaurar, para se curar, quando você vai buscar Deus para você ser lavado, limpo, os seus desejos, tá escrito aqui, ó, nunca estarão livres das pressões. Você sempre vai ter aquela tentação ali. E quando eu falo tentação, é algo que te tenta a fazer algo errado. Você sempre vai ter aquela vontade. Só que a questão dessa live é: você domina os seus desejos ou você é dominado pelos desejos e vontades? O Espírito Santo te domina ou você é dominado pelos seus desejos e vontades? Essa é a questão. Você tem vivido uma vida que você tá só se permitindo ser levada pelos seus desejos? Você tem só feito as suas vontades? Ou você de fato tem parado para renovar, para se limpar de tudo aquilo que te faz mal? Fazendo sentido? 9, show de bola. Ora, as obras da natureza humana. Olha só, a gente vai falar a diferença agora das duas obras. As obras do Espírito, aquela força que te puxa para ser renovado, para conhecer a Deus, e aquela força dos desejos. Olha só. Ora, as obras da natureza, ou seja, dos seus desejos e vontades, produzirão os seguintes resultados. E, gente, não tem aqui contra fatos, não há argumentos, tá? Vou ler de novo. As obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, facções. Gente, é uma lista: inveja, embriaguez, orgia e toda essa espécie de coisas. Quando você é dominado pelos seus desejos e pelas suas vontades e vai cegamente cedendo a isso, então olha só que forte. Quando você é uma pessoa que é dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, e você vai se deixando levar na vida, só cedendo aos prazeres imediatos, e você não se deixa levar pelo Espírito, vou ler de novo o que acontece com você. As obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados. Resultado é tudo aquilo, é o resultado final, é tudo aquilo que você já chegou lá, sabe? É o resultado. O que é o resultado? Imoralidade sexual. O que pode estar dentro da imoralidade sexual? Traição. Você ser uma pessoa viciada em pornografia e sexo, e você é tão viciado naquele prazer fisiológico que as suas genitálias começam a dominar você. Isso aqui é muito forte, gente. É muito forte. Você é tão dominado que você não pode ver mulher ou homem, que você quer o tempo todo suprir esse vazio espiritual com prazer sexual. Então, imoralidade sexual, impureza, porque quanto mais pessoas você se envolve, mais sujo você fica, mais imundo você fica. Quanto mais pessoas você se envolve, por isso que eu falo que Deus, quando você chega até Ele vem com um detergente espiritual, Ele vai limpando você, assim, ó, Ele vai restaurando você, sabe? Quando você confessa tudo isso, Ele vai limpando, restaurando a sua vida. Imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, você começa a se envolver com coisas assim, buscar outros deuses, se envolver com feitiçaria, com idolatria, você vai o quê? Desviar o seu caminho do Espírito. Tudo aquilo que você olha que é diferente de Jesus, você vai buscar. E aí você se perde no mundo das trevas, você se perde no que as pessoas te falam, na religiosidade, você se perde em crenças erradas bíblicas. Você tá indo só pelo caminho dos desejos, hein? Olha quanta coisa. Ódio e discórdia. Você vai carregar rancor, ressentimentos, raiva, falta de perdão. Você vai se magoar facilmente, porque você não tá blindado em Deus. Então você tá com as portas das suas emoções muito abertas, você se magoa facilmente. Você sente ciúme. O que é o ciúme? Muita gente acha, imagina o seguinte, tem um casal. E aí a mulher tem ciúme do homem. Muita gente acha que o problema tá no homem. Ah, porque geralmente esse casal, o homem trai. Não, o ciúme tá em quem sente. O ciúme é uma fraqueza de quem sente, né? Quem sente ciúme também não tá com a identidade muito forte. Quem sente ciúme não tá com a identidade ali
enraizada na rocha. Então essa pessoa, o ciúme também demonstra um vazio, uma insegurança. Quando a gente não tá firme em Deus, a gente quer preencher esse vazio com o outro. Então você começa a sentir ciúme do outro, aí o outro é tóxico pra você e vai virando um rolo o seu relacionamento. E esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Você sempre vai se esforçar com a força dos seus braços, achar que é você que vai conseguir as coisas. Então você vai tomar suas decisões, você vai querer fazer as coisas com a força dos seus braços. A vida vai ser mais pesada, a vida vai ser mais difícil. Por quê? Você tá indo com a sua própria mente. Você ainda não aprendeu, você tá indo com a sua autossuficiência, sabe? Você ainda não aprendeu a pedir ajuda. Mas não é ajuda só para outras pessoas, não. É ajuda para o seu Criador, o seu Pai. Então diz assim, ira, você vai ficar com raiva muito fácil, você vai reagir às coisas muito fácil, vai ficar estressado muito fácil, pequenas coisas te irritam. É a hora que você tem conflitos em casa, discórdia, tá escrito aqui. É a hora que pequenas coisas geram discórdias, você já não começa a entender mais a linguagem do seu marido, da sua esposa, tudo te irrita, né? Por quê? Porque você está sendo dominado pelos seus desejos, pelas suas emoções. Então você reage, sabe? Você quer descontar e você tem orgulho. Olha como a nossa natureza, ela já é uma natureza pecaminosa, ou seja, errada, né? De errar o alvo, de nos levar para um caminho destrutivo. Aqui também traz que a nossa natureza pecaminosa traz muitas queixas e críticas. Olha que forte. É uma pessoa que vive se queixando, reclamando, a vida dela nunca tá boa, né? Ela tá cheia de crítica, ou ela é muito criticada, ou ela fala muito, ela critica muito. Tem pessoas que é insuportável ficar do lado dessa pessoa, de tanto que ela é crítica com os outros e com elas mesmas. Ela chega perto de você reclamando, ela vai embora reclamando. Ela chega criticando, ela vai embora criticando. Então, quando você está sendo dominado pelos seus desejos, você enxerga só o problema. Você não enxerga a solução. Você foca muito mais nos problemas. Aí vem aqui, ó, você também tem inveja, embriaguez, orgia. E eu quero aqui trazer muito da embriaguez, da orgia, do sexo, da compulsão. Quando uma pessoa está vazia de Deus, emocionalmente, espiritualmente falando, ela vai buscar se preencher. Então pensa assim, ó, seu corpo tá vazio do espírito. Você vai buscar colocar tudo pra dentro. Você vai buscar comer demais. E aí a gente tem a fome emocional, que é quando a pessoa acha que tá com fome, ou nem tá, e ela quer comer, e ela não sabe por que ela tá comendo. Ela tá preenchendo um vazio emocional e espiritual também. Essa pessoa quer se preencher com sexo, com prazer o tempo todo. Ela está vazia e ela está buscando se preencher em outras pessoas. Então é aquela pessoa que vai se envolver com muita gente, que quer sexo o tempo todo, que não sabe nem o que significa o sexo em si, ela acha que é só um prazer ali físico, né, fisiológico, ela não tem ideia do que é relação sexual. Então ela busca o quê? Se preencher. Pessoas vazias buscam se preencher com vícios. Grava essa frase. Pessoas que estão vazias buscam se preencher com vícios. Cigarro, bebida, drogas, e aí todas as imoralidades sexuais que a gente está falando, a embriaguez, a orgia, a inveja, o ciúme, né? Você vai atrair pessoas erradas para que você tenha sentimentos ruins, tóxicos. E aí diz assim, ó, vou dizer-lhes novamente como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino dos céus, não herdará o reino de Deus. Ah, Camila, todo mundo vai herdar o reino de Deus? Tá escrito aqui que não. Quando a pessoa... Gente, Jesus odeia o pecado, tudo que eu trouxe aqui. Quando você tem um livre-arbítrio. Quando você cede a sua natureza e você vai em direção ao pecado, Jesus, ele não odeia você. Claro que não. Ele odeia o pecado. Ele não consegue chegar próximo de você porque você tá tão sujo com o pecado, com a ira, com a discórdia, idolatria, feitiçaria, impurezas, vícios. Como é que ele vai acessar você? Imagina que você tá um filtro, sabe filtro de café? Imagina um filtro que tá cheio de pó de café. Aquele pó é aquela sujeira. Você precisa querer tirar aquela sujeira da sua vida. Você precisa pedir a Jesus, a Deus, para que ele tire essa sujeira, para que você possa acessar ele. A gente tá falando aqui de Gálatas 5, tá? Essa linguagem, tem várias linguagens bíblicas. Eu tô agora em Gálatas 5:19.
Aqui tá NBV, esse é o meu tipo de linguagem que eu acho que é mais fácil até de entender, mas tem várias linguagens bíblicas, então pode ser que a sua Bíblia esteja um pouco diferente da minha, as palavras, tá? Mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá, Gálatas 5, para quem tá me acompanhando aqui, 20, vou ler o 22 agora. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós toda espécie de fruto. Gente, o que é fruto? Antes de falar como é a vida com o Espírito Santo, o que ele produz na gente, deixa eu explicar o que é um fruto. Quando você tem um fruto, é quando você tem uma terra preparada, uma semente. Essa semente começa a criar raiz. Essa raiz começa a brotar. Começa a se tornar um tronco de uma árvore, começa a abrir essas folhas, toda essa folhagem, a árvore, e aí sim você tem os frutos. As pessoas acham que quando elas falam que elas vão conhecer Jesus, a vida delas já foi transformada. Ah, não, agora eu já conheço Jesus. Isso é tudo muito superficial. Conhecer Jesus, quando você decide ir pelo caminho do Espírito Santo e se limpar de toda essa vida aqui. Porque quando a gente nasce, a gente não aprende que a gente tem... Muitas pessoas não aprendem que tem dois tipos de caminho. A nossa natureza já é pro caminho da imoralidade sexual, já é pro caminho da destruição. A nossa natureza já vai pra cá. Desde quando você é criança, se você sofre abuso, se seus amigos te influenciam na droga, enfim, são várias coisas que você vai vivendo que a sua natureza já vai pra esse caminho aqui. Essa natureza pecaminosa já te leva. Em algum momento da sua vida é você quem decide ser limpo, querer ser restaurado por Deus. Em algum momento da sua vida é você quem decide, peraí, deixa eu limpar tudo isso aqui que eu fiz no passado e deixa eu fazer diferente. Deixa eu conhecer Jesus, deixa eu renovar a minha mente, sabe? E aí você começa, e aí diz assim, ó, o Espírito Santo é quem produz o fruto. Só que é você quem tem que plantar a semente. É você quem tem que dizer assim, eu quero te conhecer, Jesus, se apresenta pra mim. Existe mesmo? Então se revela pra mim. É você que tem que ler a palavra. É você que tem que buscar, assistir lives como essa. É você que tem que vir até aqui e buscar o conhecimento da palavra. E quando eu falo até aqui, é até Deus. E quando você faz isso, você vive os frutos do Espírito. E olha só, mas quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto. Você descobre o que é o verdadeiro amor. Porque aqui você acha que você tem amor. Aqui você descobre o verdadeiro amor. Alegria. Aquela paz que excede todo entendimento. Que pode estar um caos, mas você sente paz. Você descobre a paciência. Você descobre a retidão. A bondade. A fidelidade. A mansidão e domínio próprio. O que é domínio próprio? O Espírito Santo te dá o domínio de todos aqueles desejos e vontades que estavam te levando para o caminho da destruição. É o Espírito Santo quem te dá domínio próprio, onde você começa a dominar esses pensamentos que te trazem medo, insegurança, esses pensamentos, muitos pensamentos de morte, que a maioria das pessoas também tem, pensamentos de escassez. Quando vem o Espírito Santo para sua vida e você deixa fluir, você começa a ter domínio dos seus pensamentos. Domínio das suas vontades. Eu tô vendo o coraçãozinho aqui, ó. Tá fazendo sentido pra alguém nessa live aqui. Coloca aí o coraçãozinho, aperta forte. Quando você começa a ter o Espírito Santo, você tem mansidão. Diante do caos, você tem paz pra pensar na melhor solução. E não é a melhor solução que você quer, não. Não é com orgulho, com ego, com raiva, não. Você tem discernimento pra tomar as melhores decisões e fazer as suas escolhas. E o Espírito Santo te dá domínio próprio. O que é o domínio próprio? Dominar seus pensamentos. Anota aí. Você vai dominar sua boca, porque você não vai sair por aí falando qualquer coisa. Você vai entender que a sua boca ela é fruto de maldição ou profetização de coisa boa. Então você vai aprender a dominar a sua fala. Você vai aprender a dominar a sua mente, né? Que eu te falei de pensamentos também. Emoções. Você vai aprender a não ser dominado pela raiva. Você vai aprender a não ser dominado por esse vazio interior que você quer preencher. As suas feridas emocionais, elas não estão mais dominando você. Você está curando essas feridas.
Quando o Espírito Santo te ensina o domínio próprio, você já não se torna mais aquela pessoa compulsiva, que quer gastar adoidado, que quer comer desesperadamente como se o mundo fosse acabar, que quer gastar o seu dinheiro de tudo quanto é jeito, que quer ter coisas, só ter por ter, de forma vazia. Você não se torna aquela pessoa que vai buscar preencher o seu vazio no sexo e se sujando com um monte de gente. Não. O Espírito te entrega o domínio próprio, que é a capacidade de você governar a sua vida com sabedoria. Não ceder à natureza humana, mas ceder à natureza espiritual. É o que Deus tem para você. Você vai aprender, vou repetir aqui, o amor, porque muitas vezes você foi tão machucado na sua infância, rejeitado, criticado, abandonado pelos seus pais. Camila, mas eu tive a melhor família. Tá bom, talvez você tenha sido super protegido, isso te deixou uma pessoa dependente emocionalmente, insegura, né? Então, quando você entende o domínio próprio, você cura todo o seu passado. Você ressignifica o seu passado. Você entende tudo o que você viveu. Por que deu certo? Por que deu errado? Você tem consciência da sua vida e da sua história. E você começa a se fortalecer no espírito. Você começa a dominar a sua mente, as suas emoções e, consequentemente, o seu comportamento. Você já começa a dizer não para aquele caminho de destruição. Você já começa a dizer não para aqueles vícios. Você começa a olhar para aqueles vícios e falar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo esse caminho? Aquela pornografia já começa a não fazer tanto sentido na sua vida. Aquele vício no cigarro já começa... Você começa a ter nojo daquilo. Você começa a olhar diferente para aquela droga que antes te trazia prazer, te deixava alucinado, que fugia dos seus problemas. Agora já não faz mais sentido. Por quê? Porque Deus já está restaurando você, limpando você. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Então, o Espírito te entrega amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A capacidade de ter domínio próprio é a capacidade que você tem de governar a sua alma, de governar as suas emoções, de governar os seus pensamentos e as suas atitudes. Você não é mais aquela pessoa, sabe, que vive reagindo às coisas, mas você é uma pessoa que tem discernimento, que tem sabedoria para tomar decisões. Né? Se alguém te xingar, você não vai reagir de uma forma assim, você não vai sofrer, se ofender, magoar, ficar reagindo, sabe, com raiva. Não, você sabe quem você é, com tanta... Você sabe quem você é em Deus, você tem uma identidade tão forte, que não é sobre o fato daquela pessoa te xingar. Né? Você começa a olhar para aquela pessoa com compaixão, porque cada um coloca para fora aquilo que tem dentro de si. Então você começa a mudar a sua visão de mundo. Você começa a enxergar um mundo diferente. Porque anota isso que eu vou trazer para você. O mundo quer distorcer a sua visão. O mundo quer distorcer a sua visão para que você não conheça Jesus, para que você seja um escravo do pecado, um escravo das coisas que te levam para a destruição. Tem pessoas hoje, gente, disparei a falar, né? Tô vendo aqui os comentários, mas disparei a fluir aqui. Coloca aí se vocês estão entendendo. Caramba, disparei a falar sem respirar aqui. Tem pessoas que são dominadas pela TV. Elas, olha só, gente, tem pessoas que acordam por hábito, por vício, liga a televisão, aí vai tomar o café da manhã, aí são dominadas pelo celular, aí elas ficam no celular, aí tomam o café da manhã, aí leva o celular pro banheiro, aí toma banho, a TV tá ligada, aí, ou seja, elas vivem como um robô. Elas não contemplam a casa, o que elas estão fazendo. Elas não olham no café da manhã nos olhos do marido, da esposa, do filho. Elas não contemplam aquele momento. Aí elas vão trabalhar. Aí liga o rádio. Aí ouve notícia. Aí se entope de coisas ruins. Aí chega no trabalho. Aí já tá exausto, porque já se consumiu de notícias ruins, de barulho, enfim. Os primeiros 30 minutos da sua vida, quando você acorda, são os mais importantes. Se você não domina esses primeiros 30 minutos da sua vida, seus pensamentos, não faz sua oração, não entrega no seu devocional, provavelmente o seu dia é um dia em que você tá só produzindo, como aquele robô, sabe? Que vai, levanta, trabalha, dorme, vive no outro dia. Então, olha só, o que eu quero dizer aqui? Que tem pessoas que elas são engolidas por notícias ruins, elas estão cegas, o mundo quer distorcer a sua realidade. Então, notícias, rede social,
Você começa a ver a vida das pessoas e parece que a sua não anda. Você começa a ouvir coisas, músicas, se você não filtra as músicas que você ouve, as pessoas que você conversa, o que você assiste, as crenças religiosas das pessoas, tudo que o mundo agora tá distorcendo, sabe, da sua realidade, você vai ficar uma pessoa cega. E na Bíblia diz que muitas pessoas estão cegas, surdas e mudas. No sentido, muitas pessoas estão cegas e surdas. No sentido de ver, mas não enxergar, e de ouvir, mas de fato não escutar de verdade. Por quê? Todas as crenças, a realidade dessa pessoa está distorcida. Porque ela está lá cedendo aos prazeres naturais, da natureza dela. Ela não está buscando conhecer o espírito na essência. Ela não está buscando entender o que é domínio próprio, que é você governar a sua própria vida com Deus, que é você acessar Deus. Só que tem tanta coisa que te impede de acessar Deus, crenças religiosas, feridas emocionais, raiva, orgulho, ego, resistência, que você vai vivendo a sua vida. E aí você deixa Deus lá como segunda opção. Aí quando você precisa, você vai falar, Deus, me ajuda, né? E não é dessa forma que a gente acessa Deus. A gente acessa Deus quando a gente decide deixar de viver uma vida na natureza, né, humana, e quando a gente quer conhecer o verdadeiro Espírito Santo. E tem muita gente dentro da igreja que não conhece o Espírito Santo, que nunca abriu uma Bíblia, que não sabe, que não entende da palavra. Vai lá, ouve e vai embora. Ainda tá superficial. O que Deus quer da gente? Que você se aprofunde no seu eu, se aprofunde no seu coração. E aí, por último, diz assim, ó: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus maus desejos e paixões. Então, na live de hoje, o que eu quero trazer para você é o seguinte: você pode escolher ceder aos prazeres imediatos, a fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer na hora, ou a parar e buscar restauração. Ou a parar e buscar o Espírito Santo para te lavar, para te limpar, para te restaurar, para que você não ceda e não seja uma pessoa autossuficiente que não fica cedendo só aos seus desejos. Porque aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. É a hora que aquilo que você fazia já não faz mais sentido. Que você começa a ser uma nova pessoa, ter novas atitudes. Que as pessoas começam a te enxergar diferente. Você começa a ter discernimento, sabedoria. Você é muito mais feliz porque agora você não tá cedendo só para preencher um vazio, sabe? Você não tá indo pro prazer imediato só para preencher um vazio. Aqui você tá completo. Aqui você decide, agora eu vou fazer tal coisa. Agora eu vou fazer tal coisa, mas você tá seguro em quem você é, no que você quer para sua vida, e você está limpo espiritualmente falando. Porque nós somos corpo, mente e espírito. De nada adianta você cuidar só do seu corpo ou só da sua mente. Precisa ter o quê? O espírito. É como se fosse governos, tá? Imagina o seguinte: o corpo, ele é governado pelas suas emoções. Suas emoções, elas mandam no seu corpo. Então, imagina assim, ó, você tá com raiva. Você não tá conseguindo controlar essa raiva. O que você vai fazer? Essa raiva, ela vai dominar todo o seu corpo. Ela vai mandar hormônios de estresse, de raiva. Tem gente que começa a ter alergia. Tem gente que começa a ter comportamentos destrutivos, gritar, agredir. Então, essa emoção, essa alma, né, que é a emoção, que é a sua mente, ela governa sobre o seu corpo. E o seu espírito governa sobre as suas emoções e o seu corpo. Então, imagina que é uma escadinha, em que embaixo, num degrau, você tem o seu corpo, no próximo você tem suas emoções, a sua mente, a sua história de vida, quem é você, no próximo você tem o espírito. É o espírito que governa as suas emoções e que governa o seu corpo. E são as suas emoções que governam o seu corpo. Então, o que você precisa aprender? A buscar a fonte espiritual. A fonte, Jesus é quem vai de fato te ensinar a como dominar as suas emoções e a como dominar o quê? O seu corpo. Para que você não mais, então olha, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, que está lá no topo, que é a cabeça, crucificaram os maus desejos e paixões. E é por isso que a vida dessa pessoa começa a mudar. É por isso que a vida dessa pessoa começa a ser restaurada. O casamento dela começa a dar certo, a vida financeira dela começa a prosperar. Ela é uma pessoa que começa a viver de uma forma sobrenatural, porque ela começa a entender quem é Deus.
ela começa a compreender a vida dela num olhar lá de cima. Num olhar, imagina uma montanha. Você está subindo a montanha. Quando você acessa Jesus, você entende quem ele é, você começa a ter uma vista do topo. Aí você enxerga tudo, 360. Você fala assim, nossa, agora eu entendi como eu era e quem eu quero ser. Então, nós vamos sair do devocional de hoje. Você vai sair daqui hoje pensando quais são os seus desejos e vontades que você tem cedido a isso e que está consumindo você. Pode ser o excesso da comida, pode ser o gasto, sua vida financeira, né? Os gastos em excesso, a escassez, pensamentos de morte. O que você está cedendo e acreditando que está te levando para o buraco? Aquele comportamento que você tem de vontade de trair, de vontade de sexual, que você quer suprir desesperadamente o tempo todo. Observa na sua vida aquele vício em pornografia, aquele vício em álcool, aquela droga que está te dominando hoje. Então observa na sua vida aquele orgulho que está te consumindo, que você não tem coragem de abraçar, que você não tem coragem de dizer um eu te amo. Aquela raiva, aquele rancor que você carrega no seu coração, aquele vício nas pequenas mentirinhas do dia a dia. Então observa o que você está cedendo na sua vida aos prazeres imediatos. E o que isso está gerando em você? Aquele vício em celular, aquele vício em rede social, aquele ciúme em excesso, tudo aqui que eu li que é fruto da natureza pecaminosa. Aquele orgulho, porque o maior de todos os pecados é o orgulho. Então observe para onde você está indo e o que você precisa dominar na sua vida. Precisa dominar a raiva? Precisa dominar o orgulho? Precisa dominar o seu impulso sexual, seu impulso por comida, seu impulso pela mentira? O que hoje na sua vida você precisa restaurar para você viver uma vida em Cristo? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje, que você vai falar, eu não quero mais isso para mim, isso aqui tá me levando para o caminho da destruição. Qual é a decisão que você vai sair dessa live hoje, desse devocional, refletindo, para que você não cometa mais esse erro, né? Pecado é errar o alvo, para que você não erre mais o alvo e para que você busque restauração, para que você busque limpeza. Quando você busca Jesus, ele santifica você. Camila, o que é santificação? É separação. Grava bem esse final. Ó, de tudo que eu falei aqui, grava o que eu vou te falar agora. Santificação é separação. O que significa isso? 97% das pessoas estão vivendo do lado de cá, cedendo aos prazeres e aos desejos e às compulsões e vivendo simplesmente. 97% estão cedendo a tudo isso. Não tem domínio próprio, não tem os frutos do Espírito. Quando você decide viver uma vida com Jesus, ele te santifica, ele te separa. Ele tira você desse meio, ele separa você, porque agora você vai começar a ser restaurado. Então ele tira você desse meio dessa multidão que está indo para o caminho da destruição. Você estava também. E muitas vezes você não sabia. E aí você ganhou consciência. Então Deus separa você e começa a te santificar. Ele começa a te limpar, a mudar seus pensamentos, ajuda você a dominar suas emoções. Você começa a ter novas escolhas e a sua vida começa a ser restaurada. Então na live de hoje você quer ser separado por Deus? Você deseja ser santificado, transformado e renovado? Coloca aí nos comentários como é que foi essa live para você. O que mais te marcou aqui, coloca aqui nos comentários, porque a gente vai fazer um print da live de hoje. Eu gostaria que você colocasse nesse print o que mais te marcou na live de hoje. Porque no fundo Deus quer, se você tá aqui comigo nessa live, é porque você tem um chamado, você tá ouvindo isso no seu coração. Esse chamado tá forte, Deus quer separar você. Porque Ele quer restaurar você. Se você tá aqui acompanhando essa live com essa sede de crescimento, Deus quer separar você. Ele já separou. Ele agora está restaurando e você precisa se permitir a ser restaurado. Então coloca aqui nos comentários o que mais te marcou pra gente fazer o nosso print de hoje. Lembrando que toda terça e quinta-feira a gente tem devocional. Hoje eu fui um pouco mais profunda, né? Tem lives que a gente tá indo mais superficial, pra gente trazer mais entendimento. Tem lives que a gente tá se aprofundando mais, mas no intuito de você conhecer a palavra. Amém, eu aceito o meu chamado, é isso aí, muito bom.
Vamos fazer um print, fechar com chave de ouro. E não esquece de marcar lá e de encaminhar também essa live para pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir a palavra de hoje, que precisam ter esse discernimento para que ela queira ser separada, porque isso é livre-arbítrio, tá? Você pode não querer ser separado para Jesus, mas isso é livre-arbítrio. Estou sendo restaurada para cumprir o meu propósito. Excelente, amém. E só o fato de ser restaurada já é cumprir um propósito, né? Estou sendo restaurada para cumprir um propósito. A própria restauração já faz parte desse propósito. Muito bom. Vamos fazer uma foto. Marca lá, não esquece de dar o print. Eu amo ver os prints de vocês. Eu quero ser separada por Deus. Amém. Separada, é isso aí. Nós vamos sair do meio da multidão e sermos pessoas separadas por Deus. Mulheres virtuosas, homens virtuosos e separados por Deus. Gente, um beijo grande. Até a nossa live de quinta-feira. Que você tenha um dia maravilhoso, incrível. Um beijo no seu coração, separados de Deus, invencíveis. Por isso que eu chamo de invencíveis, hein? Porque Jesus, ele fala, eu venci o mundo. Grava isso. Quando eu falo para os meus mentorados que eles são invencíveis, né? Que eles fazem parte do time de invencíveis, é porque eles entenderam que eles venceram um mundo como Jesus venceu. Eles venceram essa natureza pecaminosa para ser separados por Deus. Quando eu ponho lá, bom dia, invencíveis, quando eu chamo vocês de invencíveis, é isso que eu quero dizer. Vocês venceram o mundo, no sentido de vencer a natureza pecaminosa, vencer isso e ser separado por Deus. Ó, beijo grande, nos vemos no próximo encontro!